Sejam todos bem-vindos a mais um treinamento online da Worksoft. Eu sou Rafael Costa. Estarei fazendo um treinamento hoje sobre o site Gestor Ficha, a sua instalação, configuração e integração. Tá ok? Bom, o site Gestor Ficha ele é um sistema para controle de pré-vendas para lanchonetes e restaurantes. Através dele, é possível verificar a movimentação feita pelos clientes, fazer uma venda mais ágil e ter uma maior organização operacional dentro da sua lanchonete ou do seu restaurante. Para você estar fazendo a instalação do Ficha, é bastante simples e basta seguir o assistente de instalação, ok? Quando for feita a primeira instalação do site Gestor Ficha, esta tela abrirá automaticamente para o cadastro das configurações. O formulário de configuração é bem simples, porém de grande importância, pois é nesta janela que configuramos o funcionamento dos sistemas e as suas opções. Perceba que este formulário ele possui 4 abas. A aba Aplicação, Balança, Segurança e Linha de Produção. Vamos estar falando agora sobre a aplicação. Aqui você pode perceber a flag Concede Desconto. Quando for habilitado esta flag, ele vai permitir o desconto de itens. Em Habilita Vendedor, quando habilitado, vai habilitar o colaborador para efetuar a pré-venda de um determinado item. Ou seja, toda vez que for fazer uma venda numa ficha, abrirá uma tela onde você tem que colocar o colaborador que vai fazer essa venda. Aqui em Vendedor Obrigatório, vai tornar obrigatório a colocar este colaborador. Em Utilizar Mesas, permite a transferência de produtos de uma ficha para outra. E o fechamento da conta, que habilita um ícone especial para fichas em que o cliente já realizou o pedido de fechamento. Aqui em Ficha Touch, encontramos Esconder fichas sem movimentação. Quando for habilitado, irá ocultar as fichas que não possuem movimentação no Ficha Touch. Ou seja, as fichas que não houver nenhuma movimentação, as fichas que estiverem disponíveis, elas não aparecerão. Você vai ter que buscar essas fichas para estar incluindo alguns itens nelas. Aqui, em verificar as movimentações nas fichas, período em minutos. Ela vai atualizar, no tempo determinado, o status da ficha. E já em tempo de atualização das fichas do painel, em segundos, vai atualizar, em determinados segundos, as fichas com movimentação. Aqui embaixo, em Produtos Pesáveis, tem as flags Habilita Quantidade, Produtos Pesáveis. Quando for habilitado, possibilita informar a quantidade, mesmo quando o aplicativo estiver configurado para capturar a informação de peso da balança. E já em quantidade, converter em gramas, quando o aplicativo não dispor de uma balança, podemos utilizar essa opção para converter a quantidade informada em gramas. Ou seja, ao invés de você colocar a quantidade do produto, o sistema vai estar convertendo essa quantidade que você informou em gramas. Em produtos pesáveis, quantidade mínima, e produtos pesáveis, quantidade máxima, quando você colocar uma quantidade menor ou igual que a quantidade mínima, ou maior e igual à quantidade máxima, o aplicativo vai avisar sobre a quantidade ideal. Ela vai abrir uma crítica informando que a quantidade ideal seria essa aqui que você está colocando. Isso ocorre também nos produtos inteiros. Se você colocar a quantidade de produtos maior que a informada, ele também vai estar abrindo uma crítica, informando que o máximo desejado é 30. Agora aqui na aba Balança. Caso o aplicativo esteja trabalhando com uma balança, devemos informar as configurações necessárias. Para isso,
temos dois botões. Botão autoconfigurar. Essa opção será utilizada quando o usuário não souber as configurações da balança ou quando as configurações informadas não estiverem funcionando. Este processo é demorado, pois testará todas as configurações possíveis. Ou seja, ele vai testar se o tipo da balança é Toledo, se o tipo da balança é Filisola. Aqui na porta ele vai testar se está na porta com 1, na porta com 2, a velocidade e assim por diante. Ele vai testar um por um dessas opções aqui. E já no botão testar, vai testar a comunicação com a balança utilizando as configurações selecionadas. Ele vai ver se as configurações que você colocar aqui está funcionando direitinho com a balança. Ok? Já que na segurança, temos a críticas para sair das fichas. Quando o usuário for sair de uma ficha ou do ficha touch, o sistema irá perguntar se ele deseja realmente sair dessa tela. Em Autologin, essa opção permite entrar automaticamente sem colocar usuário e senha. Ou seja, quando você clicar no ícone do ficha, ele vai abrir automaticamente no login desejado que vocês colocar aqui. Suporte, por exemplo, no nosso caso aqui, nós colocamos suporte e a senha. Aí é só colocar qual o login, qual a senha que vai querer que entra no aplicativo. E tempo de autologin será o tempo para o sistema abrir automaticamente o login informado. Ou seja, colocamos 3, que corresponde a 3 segundos. Então, quando você abrir o ficha, ele vai carregar em 3 segundos e vai abrir automaticamente esse login aqui colocado. Ok? Aí temos as flags Autologin no ficha touch e Autologin na linha de produção. Se você escolher Autologin no ficha touch, ele vai abrir automaticamente lá no ficha touch. Você não vai precisar ir lá em movimento, em processos e ficha touch. E Autologin na linha de produção é a mesma coisa. Se você selecionar essa flag, ele vai abrir automaticamente no linha de produção. Em habilita senha de gerência, essa opção, quando ativa, ela vai pedir uma senha de autorização que deve ser dada para a confirmação de certos processos do sistema. Ou seja, quando você selecionar essa flag, o senha para exclusão aqui, ele vai ser automático, ele vai ser selecionado automático. Ou seja, toda vez que você for fazer a exclusão de um item dentro do ficha, ele vai pedir a senha de gerência. Aí tem aqui, senha para fechar o ficha. Quando o usuário ele for fechar o ficha ou o ficha touch, ele vai pedir uma senha para a pessoa estar colocando. E senha para fechar a linha de produção. É a mesma coisa. Quando o usuário for fechar a linha de produção, ele vai aparecer uma caixa pedindo para informar a senha de gerência. Tá ok? Aí nós vamos aqui na aba linha de produção. Vocês podem perceber que a linha de produção, elas são divididas em duas abas. A aba padrão e a aba layout. Ok? Aqui na aba padrão, nós vamos encontrar a flag habilita colaborador. Quando for habilitado, ele vai habilitar o colaborador que efetuar a produção de um determinado item. Ou seja, quando o colaborador for clicar no item para estar produzindo este item, ele vai pedir para colocar, para informar esse colaborador. Tá? Em colaborador obrigatório, quando habilitado, torna o colaborador que efetuou a produção obrigatório. Em atualizar o relógio, quando habilitado, atualizará o tempo de cada produto na linha de produção em tempo real. Ok? Em impressão automática, ele vai estar imprimindo automaticamente quando você terminar ou começar uma produção. Aqui em exibir status, vai informar quais os status serão visíveis na linha de produção. Se os status visíveis vão ser os pendentes, os de produção, os prontos,
os cancelados, os finalizados. Isso daqui você que decide, ok? Aqui em departamento, você informa qual departamento que será usado por este computador. Tá? Se você habilitar a opção todos, todos os departamentos vão poder estar disponíveis. Ok? Em timeout, é o tempo em minutos que a linha de produção deve deixar que a linha de produção deixe de exibir aqueles produtos. Ou seja, você colocando um determinado tempo, passou desse tempo, ele vai apagar esses produtos. Já que na aba Layout, nós vamos encontrar a altura do cabeçalho. Esse campo ele vai ser automaticamente alterado assim que você selecionar aqui a fonte, ok? Em altura das linhas, é um campo informativo com a fonte das linhas, com o tamanho das fontes das linhas. Ele vai ser definido automaticamente ao mudar a fonte das linhas normais. Ao selecionar a flag Usar tema do Windows, quando habilitado, define o design gráfico do cabeçalho da guia, igual ao do Windows. Em Restaurar padrão, irá restaurar as configurações, voltando-as para as configurações iniciais. Já em Configurar colunas, vai estar fazendo a configuração das colunas exibidas nas linhas de produção. Ok? Bom, já na aba aqui, ela é dividida em 3 grupos. Cabeçalho, tá? Linhas normais, que serão as linhas ímpares, e linhas alternadas, que serão as linhas pares. Cada condição vai afetar uma parte diferente do layout. A cor de fundo, ela vai alterar a cor de fundo das colunas. Aqui em cor do texto, permite alterar a cor das letras das colunas, ou seja, do texto das colunas. Em cor fundo seleção, a cor de fundo das colunas, quando selecionadas. Ou seja, quando você selecionar uma coluna, ela vai ficar dessa cor aqui que você colocou, tá vendo? Em cor do texto seleção, vai ser a cor das letras das colunas quando for selecionadas. E em fonte, será a fonte e o tamanho a ser utilizado pelas colunas. De acordo com aquelas configurações que apareceram aí, ficará desse jeito a linha de produção. Tá vendo? Que as linhas ímpares e as linhas pares estão de cores diferentes. E quando o texto for selecionado, ele ficou da cor que a gente colocou e o fundo da cor que a gente selecionou também. Ok? Depois de você salvar, caso você queira voltar naquela página de configuração, você pode estar indo em Cadastro e Configuração. Mas você só conseguirá fazer as configurações de novo se você tiver permissão. Tá? Cadastrando o produto. O processo de cadastro de produto é normal, porém devemos deixar o produto visível para o PDV e ficha. Lembrando que o cadastro de produto ele tem que ser realizado no SAD Gestor ERP. Tá? Ele não pode ser realizado no ficha, tem que ser realizado no ERP. Você tem que colocar, caso o produto for fabricado, você tem que colocar ele como fabricado demanda, para que ele possa aparecer lá na linha de produção, para o operador saber que tem que fazer aquele produto. E devemos deixar ele visível para PDV e ficha. Se deixar só para PDV, o produto só vai para o PDV, não vai poder ir para o ficha. Tá ok? Para enviar carga. O processo de carga para o ficha se encontra no mesmo caminho. Porém, devemos informar ao sistema que estamos enviando a carga para o SAD Gestor Ficha. Você vai lá em Processos, Aplicativo, né? Carga de produtos. Aí vai abrir a troca de informações. Aí é só você marcar que é uma carga parcial ficha
e executar essa carga. Aí automaticamente, é bem rápido esse processo, ele vai direto para o ficha. Mas para isso tem que estar configurado o WCF, né? Como que a gente vai fazer essa configuração no WCF? Nós vamos assim, abre o WCF, clicaremos no botão ferramentas e depois configuração. Aí vai aparecer aquele pedido de senha somada, você vai informar, né? E devemos vir aqui, ó, outros serviços. Você pode ver que quando você for lá em outros serviços, vai estar desmarcado. Você vai ter que marcar o ficha, tá? E clicando aqui em concentrador de ficha, você vai ter que informar o usuário, que é SysDBA, a senha, que é master key, o data source, que é o IP onde está o banco de dados, tá? E o database, que é o caminho do banco de dados, ok? Já no syspdv, nós devemos fazer umas configurações também num parâmetro do PDV Server. Você vai ter que ir lá nos parâmetros e habilitar o parâmetro 210. Que esse parâmetro ele tem a função de exportar o código auxiliar da pré-venda ou pedido de venda. Tá? Aí no PDV, para vocês conseguirem, eu não tenho essa tela aqui, mas para vocês conseguirem, tá puxando, o próprio PDV ele informa para a gente que está usando um mês, 166, para estar puxando as fichas. Mas na verdade você vai colocar 165 /, aí vai aparecer as fichas. Para mais informações sobre esses detalhes, segunda-feira ou terça-feira, vamos estar disponibilizando uma videoaula sobre a operação do ficha. Até então foi instalação e configuração. Essa videoaula é bem rápida, porque é bem simples mesmo, tá? E por enquanto é só isso sobre o ficha, tá ok? Bom, então eu estarei encerrando o treinamento, ok? Espero que você esteja entendido. Segunda-feira esses treinamentos estão sendo gravados. Ou seja, segunda-feira ele vai estar disponível na nossa página do YouTube e do Facebook também. Tá ok? Muito obrigado e até a próxima.